Sônia, o que eu quero falar pro torcedor corintiano, cara, que graças a Deus, por isso que eu tô com essa aprovação maravilhosa do torcedor e do clube social aqui. Em menos de 3 meses eu coloquei 4.500 pessoas para dentro desse clube. As pessoas que têm comércio aqui dentro me ligam, dão os parabéns, coisa que eu não conheço, algumas pessoas que eu não conheço, triplicaram seus faturamentos, pagam seus aluguéis em dia. O clube tem uma receita já maravilhosa. Conseguimos aqui a retomada dessa rua aqui, que a gente espera em breve fechar, dar mais segurança, faltam alguns detalhes, porque a gente está fazendo tudo legalmente perante os órgãos públicos, para que a gente possa montar um estacionamento, dar segurança para o sócio ou para quem vem estacionar aqui. Não me lembro o dia que o presidente do Corinthians assumiu isso aqui sem aumentar a mensalidade do clube. Eu estou há 13 meses na gestão e há 13 meses não se aumenta a mensalidade. Ao contrário, a gente tem departamentos que existem manutenção. De 2 meses eu passei para 6 meses. Espero diminuir muito mais coisa aqui para dar uma qualidade, uma condição melhor para o sócio. Não me lembro o presidente que assumiu o Corinthians e ficar 1 ano com o ingresso congelado. Corinthians, eu sempre deixei claro que a gente ia buscar receita do CNPJ, não buscar receita do CPF, a gente não vai sangrar torcedor. O que eu quero do meu torcedor é dar oportunidade para ele poder assistir jogos, para que ele possa encher a arena, que a gente vem batendo todos os recordes de público, e com esses recordes eu tenho capacidade de buscar receita fora, que é o que eu estou fazendo, buscando grandes receitas fora. Então são mais de 1 bilhão e 800 milhões de receita que o Corinthians beirava a 2ª divisão do Paulista, beirava a 2ª divisão do Brasileiro. E a minha projeção era essa, era ter uma equipe, um elenco competitivo, um vestiário agradável, um CT maravilhoso que vocês estão participando. E estou conseguindo fazer isso, através de muito esforço, passando por muitos obstáculos, quebrando uma dinastia, botando a minha vida em risco. Hoje eu acabei de mostrar para minha assessora mais uma ameaça aqui no meu celular, que já estou encaminhando para a polícia. A gente sabe de quem vem isso. Até meu apartamento tentaram outro dia, junto, invadir. A gente tá aqui pelo bem do Corinthians. E eu vou brigar até o final. Ninguém vai me tirar daqui na mão grande. Ninguém vai me tirar me sufocando financeiramente ou me sufocando emocionalmente com ameaças ou com qualquer outra coisa, porque eu tô aqui pro bem do Corinthians. E eu falo que Deus me colocou aqui, Deus me tira, onde o Romeu Tuma até fez uma satirazinha, e deixa uma coisa bem clara. O Romeu Tuma é meu conhecido aqui, de sentar, de conversar, mas não é meu amigo. Imagine se fosse meu inimigo, com tudo que ele está fazendo. Ele puxou um processo de impeachment no qual ele não deveria puxar. E menosprezou um órgão muito competente que nós temos aqui dentro, que é o órgão, o departamento a ética. No qual ele fala que é um mero consultivo. Olha como ele rebaixa o departamento no qual ele joga a responsabilidade para a ética e depois puxa da ética como uma mera consultiva. No qual tem outros processos que estão junto de conselheiro junto com esse processo. E deixaram o processo dos conselheiros lá, que é do Rubão e do vice-presidente. Deixaram o processo lá, que é o mesmo processo. Eles pediram suspensão, como a ética também pediu a suspensão, até o término de um processo que eu não tenho nada a ver e o Corinthians muito menos. O senhor Romeu Tuma puxou só o meu. E ele fala que cumpre o estatuto. Ele não cumpre o estatuto coisa nenhuma. Ele mente o tempo todo e está mentindo. Ele está indo para a imprensa pedindo para dar entrevista. Um papagaio de pirata aí que quer aparecer e manchando a imagem do Corinthians. Ele, como presidente do conselho, ele era o primeiro a preservar a imagem do Corinthians. Ele não está preservando a imagem do Corinthians. Ele está todo dia indo em programas de TV, de rádio, de blogs, e falando de impeachment, e falando que ele cumpre, que ele é estatutário. Ele não está cumprindo estatutário, porque ele está manchando a imagem do Corinthians. Isso me prejudica para conseguir novas receitas. Eu tenho coisas que eu poderia falar também, mas eu preciso fechar os contratos. Como é que um presidente que pretende trazer grandes empresas, que é o que vem acontecendo, grandes receitas, vai estar falando do Corinthians, das suas dificuldades ou das pessoas que estão atrapalhando? Ele fala que nós aumentamos 450 milhões de dívida. Olha o absurdo. Nós tivemos uma primeira janela errada que gastamos 125 milhões, mas também por quê? Porque o Corinthians não tinha credibilidade, o Corinthians não tinha dinheiro. O Garro, por exemplo, se eu não pagasse ele num dia, no outro dia eu pagava 50% de multa. Eu tive que buscar dinheiro emprestado, coisa que falavam que eu não tinha condições de buscar dinheiro. Teve dias de eu buscar 25 milhões aqui para pagar a dívida que chegava na hora. E eu fui buscar e sanamos a dívida. Sangrava. Mas teve dias também que eu não conseguia arrumar R$1 milhão. Sangrava para arrumar isso.
E eu consegui, porque se num dia eu não pagasse 4 milhões de dólares do Garro, no outro dia eu pagava 6 milhões de dólares no Garro. E eu consegui sanar tudo isso. Mas por quê? Porque o Corinthians não tinha credibilidade e não tinha dinheiro para buscar isso. E nós conseguimos trazer e equacionar tudo isso. Conseguimos rever tudo isso. Na segunda janela, com pessoas profissionais técnicas, gastamos 32 milhões de reais. Ou seja, não gastamos 160 milhões de reais. Como é que um cidadão desse vem falar que o Corinthians, que eu gastei 400... Tudo isso é para manchar minha imagem. E ele tem que entender o seguinte, nós colocamos dívida da gestão passada que não estava no balanço para a nossa dívida. Acho que são quase 100 milhões, se eu não estiver falando besteira, são 75 milhões de prefeitura e mais 25 milhões de uma parcela que eles tinham de um patrocinador que não entrou e ia entrar conosco. Só aí já são 100 milhões, se eu não me engano. E são 280 milhões que o Corinthians paga todo ano de dívida. E ele vem falar que eu gastei, aumentei a dívida de 400. Se eu gastasse 450 milhões, eu já estava fora daqui. Só que montamos uma janela errada na primeira e uma segunda janela maravilhosa. Só que um jogador que eu recusei proposta, pagaria os 160 milhões. E eu não vendi mesmo sem R$1 no caixa. E estou buscando receita fora. Acabei de buscar mais uma receita de omoplata, estou buscando mais uma outra receita que nós vamos passar de 200 milhões, a minha promessa de campanha. E é uma das camisas mais valiosas da América Latina. Tudo isso aí é porque eu tenho uma marca maravilhosa e tenho coragem de negociar e fazer. O Corinthians não vai mais ter patrocínio barato, o Corinthians não vai vender mais jogador barato, e o Corinthians está num caminho de profissionalização, o Corinthians está num caminho de reestruturação. No Flamengo foi assim, quase lincharam o Bandeira, quase expulsaram o Bandeira. Hoje idolatram ele. O meu trabalho possa ser, graças a Deus, já está aparecendo agora, mas possa ser que ainda não apareça agora. O meu trabalho é para o futuro, Versoni e Vitor. O meu trabalho é para daqui 1 ano e meio, 2 anos, vocês podem ter certeza disso. E tá tudo às claras aqui. Quando entregam um documento, tem e-mails trocados. Tudo isso eles passam pro torcedor que não entende para tentar manchar nossa imagem. A pressão aqui é muito grande, eles não deixam a gente trabalhar e a gente tá tendo coragem de passar por cima e trabalhar pro bem do Corinthians. Eles querem o poder a todo custo. Tem um grupinho de 3 que estão trabalhando para colocar um cara dentro da cadeira aqui e me tirarem. Qual a necessidade disso? Daqui 2 anos tem eleição, ganhe democraticamente assim como eu fiz. O Augusto era uma pessoa aqui do clube social, que frequentava o Fundão, o Canindé, que eles chamavam de baixo clero, cara. Tem algumas falas que vai vir aí à tona já. Mas é o baixo clero que sustenta isso aqui. É o baixo clero que manteve essa marca todos esses anos. É o baixo clero que lota essa arena, é o baixo clero que traz a receita para o Corinthians. É o baixo clero que fez essa marca ser uma das maiores do mundo. Essas pessoas têm que respeitar isso. E a única coisa que eu peço para essas pessoas é o seguinte, deixa a gente trabalhar, gente. Daqui 2 anos tem eleição, se candidata assim como eu fiz, que ninguém acreditava, e ganhei a eleição com 70%. Hoje eu tenho 95% aqui dentro do clube, Versoni. Então é sinal que o meu trabalho está sendo bem feito para o torcedor, para o corintiano. Não está sendo feito para eles. Por quê? Eles querem poder, status. Minha vida não mudou em nada, minha cadeira não pesa em nada. Eu sou a mesma pessoa de comer no mesmo boteco, atender todo mundo. Às vezes me criticam aqui porque eu atendo todo mundo. Eu atendo todo mundo. Porque quando eu precisei ganhar a eleição, eu fui atrás de todo mundo. Então hoje eu atendo todo mundo com o maior prazer. Eu não deixo de ir nos meus lugares, eu não deixo de frequentar nada. Me criticam às vezes até porque eu participo de todos os departamentos, mas eu como presidente eu tenho que entender todos os departamentos. Eu tenho que dar moral para todos os departamentos. Fui criticado porque eu fui numa final de um campeonato de surf no qual o Corinthians faz um projeto social maravilhoso. Eu fui criticado pelo conselho, inclusive por essas pessoas. Inclusive por usar um boné que todo mundo veio com a faca no meu pescoço. Essas mesmas pessoas que estão me tirando daqui vieram com a faca no pescoço que eu tinha que rescindir o contrato com a Sport da Sorte. Falei, olha, até que prove ao contrário, a gente não rescinde com ninguém. Até que eles não cumpram o contrato deles, assim como foi feito com outros, nós não vamos tirar ninguém. E está aí hoje cumprindo o contrato, nos ajudando em muitas entregas de marketing. Uma empresa que cumpre seu contrato sério, uma empresa séria. Uma empresa que vai nos ajudar ainda muito mais, que já está propondo em outras melhorias. Empresas que estão chegando, porque a gente está passando essa credibilidade. Você acha que eu ia preencher a minha camisa com mais de 200 milhões sem credibilidade? Qual empresa que viriam isso com todo esse ambiente conturbado, com todo esse inferno que tem aqui dentro? As empresas estão confiando no nosso trabalho, estão confiando na nossa credibilidade. E é isso que a gente quer passar, pessoal. Eu quero passar para o torcedor que o que a gente está fazendo aqui é para o bem do Corinthians. Por isso que a gente está tendo essa resistência, por isso que essas pessoas querem nos tirar daqui, porque para eles o poder é muito maior do que o Corinthians. E é isso que eles estão tentando fazer, me tirar daqui na mão grande. Me sufocar financeiramente, me sufocar emocionalmente, manchando a nossa imagem, fazendo a minha família passar vergonha.
Esse mesmo presidente do conselho já me desmoralizou várias vezes dentro do conselho. E várias vezes eu tentei entrar em acordo, várias vezes eu tentei entrar numa harmonia para que a gente pudesse o Corinthians ficar em paz, para que eles parem de manchar a imagem do Corinthians, porque isso eles não estão atrapalhando o Augusto Melo, eles estão atrapalhando o Corinthians, a instituição que eles dizem torcer, a instituição que eles dizem amar. Eles não amam o Corinthians coisa nenhuma, eles amam o poder, a ganância. É isso que eles amam. E eu tô aqui pro bem do Corinthians, vocês podem ter certeza disso.